come from the favela, hills of Santa Teresa. Por meio de filmes, séries, novelas, desenhos animados, programas de auditório, videoclipes e documentários, o audiovisual sobe as favelas para representar cerca de 12 milhões de brasileiros que vivem nelas. As favelas brasileiras surgem no Rio de Janeiro no início do século XX. A novela Lado a Lado, exibida em 2012 na Rede Globo, representa esse período. Com o fim da escravidão e sem terem para onde ir, os escravos libertos viviam em cortiços próximos ao centro da cidade. Entretanto, com a necessidade política e ideológica de modernização, os cortiços foram derrubados, obrigando seus moradores a se refugiarem no Morro da Providência, constituindo a partir disso a primeira favela da cidade. No tempo cronológico, mais precisamente nos anos de 1935, o primeiro filme a ter as favelas no seu enredo é lançado. Favela dos Meus Amores, de Humberto Mauro, tem como locação o próprio Morro da Providência. A obra se destaca por introduzir na narrativa cinematográfica um novo personagem do cinema nacional, o favelado. Na história, dois homens vindos de Paris resolvem abrir um cabaré no Morro Carioca. Nos anos 50 e 60, filmes como Rio 40 Graus, Rio Zona Norte e 5 vezes Favela, ainda que retratassem as dificuldades enfrentadas pelos moradores das favelas, principalmente em relação às questões de moradia e fome, tiveram como marca a representação romantizada daquele espaço. Era a malandragem que acompanhava muitos dos personagens, gente humilde, marginalizada, mas que se divertia com o samba e o carnaval. É no final dos anos 90 que a marca da favela do cinema e no restante da indústria cultural brasileira passa a ser a violência, que expulsa das representações cinematográficas os discursos românticos e idealistas, próprios do modo como a classe média brasileira olhava para este espaço, que é o da exclusão, mas, sobretudo, do diferente. A guerra do tráfico rompeu com aquela percepção tradicional. Conforme as drogas e os traficantes foram tomando conta dos morros, desapareceram do cinema as representações que tratavam a favela como um espaço positivo, de construção de família e afeto entre os moradores. A mudança concretizou uma das funções da mídia teorizadas por Merton e Lazarfeld, o reforço de normas sociais, ou seja, quando a mídia denota o que deve ser considerado bom ou ruim na sociedade. Nesse caso, o audiovisual passa a reforçar uma visão negativa da favela e de seus moradores. Em 1997, o documentário Notícias de uma Guerra Particular evidencia o confronto entre o tráfico de drogas e a polícia nos morros cariocas. A realidade é mostrada pela perspectiva dos criminosos, dos policiais e dos moradores da favela. Cidade de Deus, filme baseado na obra de Paulo Lins, foi a primeira grande produção audiovisual voltada para o contexto da favela. Lançado em 2002, o filme concorreu ao Oscar e é uma das produções nacionais de maior destaque no exterior. Cidade de Deus é um filme complexo, não apenas por tratar de temas como desigualdade social, violência, criminalidade e tráfico de drogas, mas por evidenciar, acima disso, os personagens que representam esses temas. E ao fazer isso, chocar o espectador com questões humanas inerentes a todos nós, pertencentes à Cidade de Deus ou a qualquer outro lugar do mundo. A favela é mostrada de forma totalmente isolada do resto da cidade. Tem seus próprios líderes e suas próprias leis. A influência do espaço na construção do indivíduo é traduzida, principalmente nas figuras de Zé Pequeno, Bené e Mané Galinha, que passam a ser os fios condutores da história. O enredo é contado pelos olhos de Buscapé, encarado como símbolo de que, mais do que uma condenação social, a criminalidade é uma escolha. É fato. Cidade de Deus iniciou uma era na indústria cinematográfica que passou a incluir o gênero Favela Movies em sua categoria. Tamanha foi a repercussão de produções lançadas no mesmo segmento. O surgimento desse gênero é um exemplo da ação da indústria cultural na contemporaneidade. Entre 2003 e 2007, 3 dos filmes brasileiros integrantes da Favela Movies lucraram 74 milhões de dólares. Criou-se uma demanda a partir do desejo de se conhecer mais sobre o cotidiano de moradores das favelas, locais que despertam múltiplos imaginários. Produziu-se vários materiais audiovisuais sobre o tema, em busca de agradar ao público, mas acima de tudo, lucrar. Inicialmente, com Cidade de Deus, houve espaço para a novidade, mas, posteriormente, utilizando as palavras de Theodor Adorno. A imitação foi absolutizada, ou seja, repetida constantemente,
O estereótipo da favela e dos favelados como violentos prevaleceu nesse gênero. E nego afobado em favela, parceiro, faz merda. Tropa de Elite, de 2007, tem a favela como cenário ao tratar o tráfico de drogas sob o olhar da polícia. É, portanto, evidenciado não o morador da favela em si, em consideração a toda a sua pluralidade, mas um dos arquétipos desse morador, o traficante. O Favela Movies foi além dos filmes e chegou às séries. Cidade dos Homens é um dos exemplos. O produto mostrava a amizade de Laranjinha e Acerola, adolescentes negros e pobres. Os estereótipos são os mais diluídos, pois o tema principal era o cotidiano desses jovens, que não eram envolvidos com o tráfico de drogas. Ainda assim, o pano de fundo era a violência presente nas favelas. Segue assim, oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Nesse mesmo período surgem exceções. Em 2006, a série Antônia, em continuação ao filme de mesmo nome, trouxe para a televisão a Brasilândia e teve como personagens principais 4 mulheres negras: Preta, Bárbara, Maia e Lena. Na trama, a violência trazida pela criminalidade é deixada de lado, apesar de não ser esquecida. É dado destaque à violência da sociedade contra o negro e pobre, como o descaso das políticas públicas e o preconceito contra a população favelada, que, quando fora deste ambiente, torna-se suspeita aos olhos das classes privilegiadas. O humor é outra estratégia utilizada para se falar sobre as favelas. Mais vezes Favela foi ao ar em 2011 pelo Multishow. A série utiliza do humor para ir além das representações de tragédia já tão fomentadas pelos noticiários. Júnior, Michele e Marcos, os protagonistas da história, apresentam o cotidiano de uma família carioca, que mesmo passando por perrengues, diverte-se. As favelas são quase invisíveis em animações. O desenho animado Rio é a exceção mais famosa. Na história, Fernando, um garoto que mora em uma favela carioca, ganha dinheiro com o tráfico de aves, mas com o tempo, redime-se e passa a salvar a vida dos animais. Na década passada, as novelas também passaram a utilizar favelas como cenários e favelados como personagens. Em 2009, Salve Jorge, novela de Glória Pérez, foi ao ar 2 anos após a ocupação do Complexo do Alemão, e teve esse contexto como marco inicial da trama. O que se vê nos capítulos é a representação da vida no morro, por meio dos bailes funk, da cumplicidade entre vizinhos e até do turismo que começa a fazer parte da rotina da favela pacificado. A favela abrigava também o núcleo cômico da novela, com personagens estereotipados como Diva, que atua como vizinha fofoqueira, o malandro Miro, além de Maria Vanúbia e Lurdinha, que desfilam pelo morro com roupas justas e protagonizam enormes barracos e gritarias na comunidade. A Globo lançou uma novela com o nome de Favela em 2015. I Love Paraisópolis foi escrita para mostrar desigualdades entre o Morumbi, bairro de classe média alta de São Paulo, e a segunda maior favela paulistana. As principais críticas ao enredo giraram em torno da idealização do território retratado. Em entrevistas concedidas ao site Carta Maior, moradores de Paraisópolis declararam que a novela não representava o cotidiano da favela. De acordo com eles, I Love Paraisópolis mudava o sotaque dos moradores, era maniqueísta e reforçava as cenas de violência que não correspondiam à realidade. Os videoclipes musicais também abordam o morar na favela por meio de imagens e letras. Michael, eles não ligam pra gente. Em 1995, Michael Jackson lançou a música They Don't Care About Us. O clipe foi gravado em Salvador e na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. A frase dita por uma mulher, em claro e bom português, evidencia a invisibilidade das favelas nos anos 1990. Oi, fala comigo. Yo, let me talk to Snoop. Snoop, telefone.
E aí? Yo, dog, we on the way to do the video. Preciso. Em 2002, Snoop Dogg e Pharrell Williams lançaram o clipe Beautiful, com cenas gravadas em uma favela carioca e também na escadaria Celaron, no bairro Santa Teresa. Snoop Dogg pousava como o rei da favela no vídeo. É possível observar um olhar estereotipado sobre a mulher brasileira, em especial as que moram na favela. Eu acredito que só tocar o... Você acredita? Olha lá, toda animadinha, olha lá. Brincando mesmo, tá louco. Mais recentemente, o clipe Vai Malandra de Anitta teve como cenário o Morro do Vidigal. A cantora, nascida em Honório Gurgel, voltou às origens ao representar o funk como empoderamento feminino. Apesar de ter uma das vistas mais apreciadas do Rio de Janeiro, imagens panorâmicas da cidade não aparecem em nenhuma parte da filmagem. O objetivo de Anitta era trazer a câmera para dentro da comunidade e, dessa forma, mostrá-la para o mundo. O orgulho em morar na favela também vem ganhando força no meio audiovisual com o passar dos anos. Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer. Eu abro meu peito e canto amor por você. Favela, oh, favela que me viu nascer. Só quem te conhece o vento pode te dizer. Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Em 2006, o programa televisivo Central da Periferia, apresentado por Regina Casé, teve como proposta apresentar a cultura das periferias por meio de programas de auditório ao ar livre. Poucos anos depois, as favelas saíram das lentes de câmeras de grandes emissoras e produtoras e começaram a ser retratadas com maior frequência por moradores das favelas. Coletivos de comunicação falam sobre as favelas, para as favelas e a partir das favelas, e buscam ressignificar os territórios periféricos ao mostrarem aspectos positivos desses lugares. Nascidos no final da década de 2000 e início da década de 2010, os coletivos buscam romper com a visão negativa e estereotipada das periferias e mostrar as produções culturais desenvolvidas nesses espaços, bem como mostrar problemas vividos pelos favelados. As reportagens e documentários produzidos pelos coletivos utilizam outros signos para falar sobre as favelas. No lugar de tiros e atos violentos, são mostrados saraus, movimentos sociais e artísticos e, acima de tudo, as vozes de quem reside nas favelas. No lugar de visões repetidas, utiliza-se a polifonia para se abordar a complexidade e as múltiplas faces das favelas brasileiras. Me levar um novo verso, uma nova batida, e desse jeito eu vou levando a vida. A diversidade cultural, presente nas narrativas da literatura brasileira, ganhou uma importante aliada, a produção literária em curso nas periferias. Ciente da importância de contar como esse processo está sendo construído, o Você Repórter da Periferia veio até a Feira Literária da Zona Sul, que está sendo realizada na Praça do Campo Limpo, região sul da cidade de São Paulo, para conversar com personagens que estão envolvidos diretamente na construção da literatura periférica. As lentes continuarão voltadas às favelas. Ao descer do morro e levar esses territórios aos olhos de quem está de fora, é necessária a consciência de que, quando a câmera desliga, as dificuldades e resistências permanecem nas favelas e o favelado segue desfocado na sociedade. She come from the favela, hills of Santa Teresa, underneath the